de número 1 em diante, que diz assim: contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Quiriataim, já está tomada. Misgabe está envergonhada e desanimada. A glória de Moabe já não existe mais. Em Hesbom tramaram mal contra ela, dizendo: vinde e exterminemo-la, para que não seja mais nação. Também tu, ó Madmen, serás silenciada. A espada te perseguirá. Voz e clamor de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe. Seus filhinhos fizeram ouvir um clamor. Porque pela subida de Luite, eles irão com choro contínuo. Porque na descida de Oronaim, os adversários de Moabe ouviram as angústias do grito da destruição. Fugi, salvai a vossa vida, sede como arbusto no deserto, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente, porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará. Perecerá o vale e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Verso 10: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Pai amado, Pai querido, te louvamos e te engrandecemos por este culto até aqui, e o meu pedido, Senhor, nesta noite é que tu venha nos inspirar por intermédio do teu Santo Espírito, e que a tua igreja venha receber algo que venha dos céus, e que o teu povo, Senhor, ao receber tua palavra, possam sair daqui transformados pelo poder do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, e em nome do Senhor Jesus Cristo, assim nós te agradecemos. Amém. Podeis sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, nos traz aqui um momento importante da história antiga, e nestes versículos nós tiramos aqui algumas lições importantíssimas. No texto que nós lemos, nós vemos aqui o profeta falando algo contra uma nação, algo vindo de Deus. E neste pronunciamento do Senhor, através do profeta Jeremias, nós vemos o destino e a derrocada de uma nação. Nós vamos ver um pouco mais para frente o motivo desta sentença proferida por Deus. Nós vamos ver que
aquele povo da nação dos Moabitas estavam continuamente prevaricando com o Senhor. Mas esta nação, ela não é a mesma nação de Israel. É um povo diferente, é um povo estrangeiro. E quando nós lemos isto aqui, automaticamente nos vem uma pergunta: por quê? Por que Deus está proferindo esta sentença contra este povo? Nós vamos ver no livro de Gênesis, no capítulo de número 19, nos versículos 36, 37 e 38, o início desta nação, o início deste povo. Este povo veio das entranhas de Ló, que no momento de desespero, no momento em que eles estavam apavorados, Ló e suas duas filhas, acontece algo incomum, pois depois da destruição de Sodoma e Gomorra, as duas filhas de Ló e também o próprio Ló acreditavam que todas as cidades circunvizinhas e também as outras pessoas da terra haviam sido destruídas. E então surge na cabeça das filhas de Ló, naquele momento de desespero, uma ideia de proliferar a sua descendência, a descendência de seu pai. E então o que acontece é que as duas embebedam Ló, e então numa noite elas se deitam com ele. E as duas então vão ter um menino. A primeira, a mais velha, tem um menino chamado de Amon, na verdade de Moabe. E a segunda tem um menino chamado de Ben-Ami. Moabe, pai dos Moabitas, e Ben-Ami, pai dos Amonitas. Então daí é que surgem estas duas nações. Com o passar do tempo, nós vamos ver que estas duas nações sempre estavam em guerra contra Israel. E nesse período do livro do profeta Jeremias, que nós já lemos aqui nesta noite, a nação de Israel já está em cativeiro. A nação de Israel já está sofrendo aquilo que o Senhor havia predito pelo profeta Isaías e também pelo profeta Jeremias. Mas a nação vizinha de Moabe era uma nação que, como nós falamos, sempre estava em guerra contra Israel. E acontece que então Deus decide proferir uma sentença contra esta nação. Não porque eles estavam sempre em guerra contra Israel, mas por alguns motivos que estão contidos nos versículos que nós lemos. Aleluia! Nós vamos ver aqui, eu quero falar nesta noite, eu fiz aqui uma introdução sobre o contexto, eu quero falar nesta noite acerca do princípio de excelência. Nós vamos ver a ausência deste princípio na vida dos moabitas e aquilo que a ausência deste princípio pode causar na vida de uma pessoa. Aleluia! Como eu já falei aqui algumas ministrações anteriores, princípio é aquilo que serve de base para a moral de um ser humano, de uma pessoa. Se você tem uma moral baseada em princípios bíblicos, você vai ter uma moral, um caráter parecido, semelhante com o caráter de Cristo. Aleluia! Pois é baseado nos princípios bíblicos.
que estão contidos na Bíblia Sagrada. Aleluia! Mas se os meus princípios, valores, estão baseados em outras filosofias, estão baseados naquilo que eu aprendi durante o meu crescimento de vida, com outras pessoas, na escola, com os amigos, com os vizinhos, então eu posso correr um sério risco de ter a minha moral, os meus princípios, os meus valores baseados em algo que não me levará a estar mais perto de Cristo, parecido com Cristo, e também automaticamente me distanciará do princípio de excelência. Aleluia! Mas quando nós estamos pautados na Bíblia Sagrada, facilmente nós conseguimos obter esse princípio, esses valores que estão contidos na palavra de Deus. Eu estava prestando atenção nessa Copa do Mundo que está ocorrendo nesse período de tempo, e onde está sendo sediada ali a Copa do Mundo, na nação do Catar, eles têm uma religião, eles têm uma cultura, eles têm princípios, valores que provêm desta religião. E muitas pessoas reclamaram da cultura do país, daquilo que é feito no país, porque não é da mesma forma que no país deles. Ou seja, teve um choque cultural, não é semelhante. Mas, observando a cultura deles, nós vamos perceber a fidelidade à cultura do país, a fidelidade aos princípios pregados no país. Nós vivemos num país laico, em que nós temos liberdade de ter várias religiões, e por esse motivo, no nosso país, na nossa nação, cerca de mais de 200 milhões de pessoas têm aí uma cultura, um caráter, uma moral diferente umas das outras, por causa das variadas religiões, porque um acha que uma coisa é certa, outro acredita que não. Por isso, nós temos aí essa diversidade no nosso país. Mas nesses países, nós vemos aí que todos seguem por um mesmo caminho. Sempre terão as pessoas que são contra, mas nós vemos que a maior parte da nação segue por este mesmo caminho. E desta mesma forma, os princípios, valores que são pregados numa nação serão aí baseados durante a vida de uma pessoa. Aleluia! E olhando aqui na Bíblia Sagrada, no texto que nós lemos, voltando para o texto, nós vamos ver a ausência deste princípio, causando aqui a derrocada da nação moabita. Mas antes de nós falarmos sobre isso, vamos ler a palavra de Deus no capítulo de número 3 do livro de Colossenses, nos versículos 23 a 25, para nós entendermos melhor o que é o princípio de excelência. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Capítulo 3 de Colossenses, versículos 23 a 25, que diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Verso 25: Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Aleluia! Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falar sobre este princípio. O que é excelência? Excelência é sobrepujar, ultrapassar aquilo que é considerado normal, aquilo que é
considerado comum. Aleluia. Excelência é você fazer as coisas com maior cuidado, com maior dedicação, com maior devoção. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: olha, quando vocês fizerem alguma coisa, não façais como a homens, mas façais como ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Por quê? Porque se eu, adorador do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se eu, que me rendi a Ele e declarei-o como Salvador da minha vida, que estou baseado no capítulo 4 do Evangelho de João, nos versículos 20 em diante, em que o Senhor Jesus Cristo diz àquela mulher samaritana: olha, chegou, e agora é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Ou seja, não é uma adoração de qualquer forma, não é uma adoração de qualquer jeito, é uma adoração verdadeira, genuína e excelente. Aleluia. Porque não é a homens, não é a objetos, não é a uma imagem, não é uma escultura, aleluia, mas é aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você pudéssemos receber vida e vida com abundância. Então, se eu, como servo de Deus, serva de Deus, tenho este tipo de pensamento, então tudo aquilo que eu faço e aquilo que deixo de fazer não pode jamais estar pautado em homens, ou em objetos, ou em esculturas, aleluia, mas tem que estar pautado a quem eu sirvo. Oh glória, você pode adorar a Deus por isso? Então tudo aquilo que eu faço tem que ser para Ele. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele declara o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois eternamente a ele, amém, aleluia. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós deixamos de fazer é para Ele. Por quê? Porque você recebeu Ele como seu único e suficiente Salvador. Se você quer fazer alguma coisa para homens, aleluia, se afaste dele, aleluia. Mas se você quer continuar servindo a Ele, faça para Ele. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Outro exemplo está em Tito, capítulo 2, versículo de número 7. Em tudo te dar por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Veja só, Paulo está exortando o pastor Tito a se portar de uma maneira irrepreensível, de uma maneira excelente, de uma maneira que até o adversário se envergonhará ao tentar dizer alguma coisa sobre ele. Aleluia, veja só o tamanho, a grandiosidade daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo a Tito.
princípio de excelência. Sobrepuja, Tito, aquilo que é normal. Sobrepuja, Tito, aquilo que os fariseus já fazem. Vá além, ultrapasse aquilo que eles já fazem. Aleluia. Tenha uma devoção maior. Aleluia. Faça algo maior. Aleluia. Seja melhor do que eles. Excelência é isso. É você fazer mais e também fazer melhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler outra referência, Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 10. Aleluia. Livro do Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aleluia. Tudo o que você receber nas mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Aleluia. Tem gente que ele faz, mas ele faz de qualquer jeito. Tem gente que faz, mas ele faz relaxadamente. Ele negligencia aquilo que faz. Ele negligencia o trabalho, ele negligencia o serviço, ele negligencia o ministério, ele negligencia até mesmo a comida que ele faz para comer, ele negligencia até os relacionamentos que ele possui. Tem gente que faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, e acredita que está tudo bem. Aleluia. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, irmão, como eu já disse aqui outras vezes, ela é o livro com maior sabedoria e ensinamento do mundo. Aleluia. E se nós olharmos para este livro com esta visão, a nossa vida realmente vai mudar, mas somente se eu colocar em prática. Tem gente que quer ser abençoado, mas não quer cumprir princípios. Tem gente que quer ser recompensado por aquilo que faz, mas não é excelente naquilo que faz. Aleluia. Mas a Bíblia nos exorta a ter este princípio de excelência. Aleluia. Eu não tinha marcado aqui essa referência, mas eu vou ler. Aleluia. Eclesiastes novamente. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 1, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Olha só, adoração. Até na tua adoração você tem que ser excelente. Aleluia. Tem gente que vem para o culto, mas o pensamento dele está lá fora. Está na Copa do Mundo de hoje cedo. Está nos problemas que ele tem que resolver amanhã. Está em várias outras coisas, mas não está naquele que ele veio prestar adoração. Aí Salomão escreve: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Por quê? Porque é melhor ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Aleluia. É melhor você vir para ouvir do que gastar o teu tempo fazendo jejum, sacrifício, orações, mas a tua vida está toda bagunçada, está toda errada. Aleluia. Por isso que tem que ter excelência. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Adoração excelente. Aleluia. Por quê? Porque ela é voltada, como eu falei,
não é para objeto, não é para pessoas, não é para escultura, é para aquele que te contempla todos os dias, é para aquele que sonda o teu coração, é para aquele que vê as tuas lágrimas no teu deitar, é aquele que contempla o teu levantar e o teu caminhar. Aleluia, ao único Deus, Senhor, poderoso e verdadeiro. Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo 39, verso 2 e 3, vai dizer que José foi vendido como escravo a Potifar, e então tudo aquilo que José fazia, prosperava. Tudo aquilo que vinha na mão de José, prosperava, crescia, desenvolvia, era bem sucedido. Aleluia. Aí no versículo 3 diz que Potifar, vendo que tudo quanto vinha na mão de José prosperava, ele então resolveu lhe dar uma nova posição de serviço na sua casa. Aleluia. Quando você é excelente no que faz, quando você tem o princípio de excelência, aleluia, Deus estende as mãos, aleluia, e prospera aquilo que você faz. Mas quanto mais melhor você faz, mais trabalho e sobrevirá na sua mão. Então quem não gosta de trabalho, quem não gosta de trabalhar, já não pode ter esse princípio de excelência, porque quanto mais excelente você for, mais coisas lhe sobrevirão na sua mão para você fazer. Aleluia. A excelência, ela pode ser também definida como uma frase que eu vi de um filósofo que fala a respeito da utopia. A frase diz o seguinte: a utopia está lá no horizonte, e enquanto eu caminho 2 passos, ela foge de mim 2 passos. Quando eu caminho 10 passos, ela foge de mim 10 passos. Ou seja, a utopia serve para que eu jamais deixe de caminhar. E a excelência é desta mesma forma. Quanto mais eu caminho atrás dela, ela foge 2 passos, 10 passos. Mas ela serve para que nós jamais deixemos de caminhar. Desta mesma forma é a santidade do crente. Aleluia. Quanto mais você se aproxima, mais distante ela fica, porque você entende que precisa estar mais perto dela. Ou seja, a gente não pode deixar de caminhar atrás dela. Aleluia, você pode glorificar a Deus por isso? Mas olhando aqui o texto de Jeremias 48, nós vamos ver os sintomas da ausência da excelência. Aleluia. Olha o que diz o versículo de número 7. Porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemós sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes, os seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará. Perecerá o vale, e destruir-se-á a campina, porque o Senhor o disse. Dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Aí ele conclui no verso 10: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, ou em outra versão, relaxadamente, ou também negligenciando. Aleluia. Moabe era
uma nação grande, uma nação que produzia muitas uvas, e então foi se deteriorando com o tempo. E com a ausência da excelência, nós vemos o primeiro sintoma, que é a isenção de responsabilidade. A pessoa que tem a falta, a ausência do princípio de excelência, o primeiro sintoma que lhe aparece é a isenção de responsabilidade. Nós vamos ver no capítulo 4 do livro do Gênesis, no versículo 9, que Deus aparece para Caim e pergunta: Caim, onde é que está o teu irmão? Onde é que está Abel? E então Caim responde: por acaso eu sou guardador ou protetor do meu irmão? Aleluia! Isenção de responsabilidade. A ausência do princípio gera a isenção da responsabilidade, ou seja, fugir de uma responsabilidade. Nós vamos ver também no livro do Gênesis, no capítulo 37, na vida de José e de seus irmãos. Rúben, o irmão mais velho, no momento em que seus irmãos queriam matar José, Rúben aparece. Rúben aparece com a seguinte palavra: não façamos tal, porque senão o seu sangue se sobrevirá sobre nós. Aleluia! Ou seja, Rúben aparece com a responsabilidade. Aleluia! E ele então salva a vida de José. Nós vemos aí a diferença entre Caim e entre Rúben, filho mais velho, irmão mais velho. Automaticamente a cultura judaica, a cultura hebreia, era que o irmão mais velho automaticamente tinha que proteger os seus irmãos mais novos. E então, a pessoa que tem esta ausência do princípio da excelência, ela vai ter a isenção da responsabilidade, vai fugir das suas responsabilidades. Aleluia! Nós vamos ver também no livro de Juízes, capítulo de número 9. Permaneça com a sua Bíblia aberta para você acompanhar os textos. Na verdade, capítulo de número 8, versículo 22 em diante. Depois de Gideão vencer os midianitas com apenas 300 homens e com a força de Deus, aqueles homens e a nação de Israel pede para que Gideão comece a reinar sobre a nação. E o que acontece em seguida? É que Gideão vai se isentar da responsabilidade. Versículo 23: porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. Deus levanta um homem para guiar a nação nos seus preceitos, nos seus princípios. Mas Gideão, ele se isenta da responsabilidade, e a palavra de Gideão parece bonita. A palavra de Gideão parece muito religiosa, que é: o Senhor dominará sobre vós. Mas Deus, irmãos, Ele não vai descer do céu para fazer algo que Ele me encarregou de fazer. Deus não vai descer do céu e não vai fazer algo para você, porque você tem saúde, você tem capacidade para fazer. Aleluia!
E Gideão diz: eu não dominarei sobre vós, é o Senhor. Aí no versículo seguinte, nos versículos seguintes, o que é que acontece? Ele diz: me dá o ouro aí de vocês, os cordões, os anéis. E ele pega aquilo tudo, derrete o ouro, e então cria ali um ídolo. E o povo então é levado à idolatria. Olha só o que acontece. A ausência de responsabilidade leva à deterioração social, espiritual e também emocional. O que acontece depois da morte de Gideão? O filho mais velho de Gideão, vendo a oportunidade, ele decide matar todos os seus 69 irmãos. Mas Deus reserva um. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O mais novo, Jotão, aleluia, para poder guiar o povo. Mas pela a falta de responsabilidade de Gideão, houve a guerra na família, pessoas morreram, a nação foi levada à idolatria. Veja só, a falta do princípio de excelência, ela gera a isenção de responsabilidade, e a isenção de responsabilidade gera a falta de controle da situação. Aleluia. As coisas vão fugir do controle e qualquer pessoa vai fazer o que bem entender. Foi o que aconteceu com Caim, foi o que aconteceu com o filho de Gideão. Aleluia. Então, aquela nação, os moabitas, eles tinham essa isenção de responsabilidade. E Deus diz agora, no versículo de número 10, do capítulo 48, que a nação que vier invadir Moabe, se esta nação não fizer esse trabalho do Senhor de forma excelente, fizer de forma relaxada, ou negligenciar, ou fraudulosamente, em outra versão, essa nação será maldita, amaldiçoada, porque Deus já tinha declarado uma sentença. Aleluia. Então Deus está dizendo: maldito é aquele que faz a obra, ou o serviço, ou o trabalho do Senhor fraudulosamente, relaxadamente. Aleluia. Princípio de excelência: fazer as coisas bem feito, fazer mais do que o necessário, fazer o melhor que eu puder. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? O segundo problema que é gerado é a vida indisciplinada. Aleluia. O texto diz que os guerreiros, eles se consideravam fortes e valentes, os guerreiros de Moabe. Mas pela indisciplina, eles começaram a se acomodar. Eles eram guerreiros, eram fortes, eram corajosos, mas a indisciplina me leva a quebrar algumas regras que podem me colocar num bem-estar. Vou usar aqui um exemplo fácil. Um jogador de futebol, se um jogador de futebol começar a comer demais, ele vai ficar acima do peso, e ele não vai conseguir correr, ele não vai ter a força necessária para correr aí 90 minutos. Aleluia. Igual nós somos ali na segunda-feira, 15 minutos, ninguém mais conseguia correr. Então, a vida indisciplinada pode me levar a
quebrar o meu bem-estar. Aleluia. Então os guerreiros se acomodaram, se indisciplinaram e não estavam mais treinando, não estavam mais tendo aquela mesma disciplina. E o que foi que aconteceu? A nação babilônica chegou e destruiu Moabe. E todos os guerreiros que eram considerados valentes caíram. Aleluia. Então, a ausência de excelência, ela vai me levar a viver uma vida indisciplinada. Vamos ler Colossenses novamente, no capítulo 3. Aleluia. Colossenses 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Ou seja, a vida espiritual, ela precisa de disciplina. Não é só a vida com exercício físico que precisa de disciplina, não. A vida espiritual também. Se eu deixar de ter o meu devocional, se eu deixar de ter a minha vida contínua de oração, se eu deixar de jejuar, se eu deixar de ler a palavra, eu vou ficar fraco espiritualmente, eu vou ficar frágil espiritualmente. Vida indisciplinada, falta de devoção, isso vai me levar a derrocada espiritual. Mas se eu for excelente na minha adoração, se eu for excelente na minha vida de oração, na minha vida de leitura da palavra de Deus, eu vou ser um crente forte. Aleluia. O inimigo vai vir, mas ele vai ter que bater em retirada, porque tem um crente forte na presença de Deus. Aleluia. Oh glória. Bendito é o nome do Senhor. O princípio de excelência, uma vida disciplinada, ele vai me levar a ter uma vida de devoção séria ao Senhor. A fraqueza de tanto crente por aí, irmão, a sonolência, a moleza espiritual, a anemia espiritual, é por falta da excelência na adoração. Aleluia. É falta de palavra, é falta de oração, é falta de devoção. Aleluia. Um culto de ensinamento como esse era para a igreja estar lotada, mas não tem gente que tem força espiritual, que busca, que tem devoção para buscar a divina, a preciosa, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Aleluia. Anemia espiritual, fraqueza, é o que leva muitos crentes, com a ausência da excelência. Para nós concluirmos, porque o horário já está se encerrando, a terceira coisa, o terceiro problema que é gerado devido à ausência de excelência é a altivez de espírito. Olha só o que diz o versículo 14 do capítulo 48 de Jeremias: como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra. Aí o versículo 15: Moabe está destruído e fugiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aquele exército jovem, forte, valente, que se achava superior, caiu pela sua altivez de espírito.
O capítulo 6 do livro de Provérbios, o versículo 16 e 17 diz que 6 coisas a alma do Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. A primeira é olhos altivos, ou seja, pessoas que se consideram superiores, aleluia. A excelência, ela me leva a superar outras pessoas, me leva a superar qualidades de outras pessoas, características, aleluia. Mas a excelência também, ela me faz ver que mesmo eu sendo bom, mesmo eu sendo melhor que alguém em alguma área, eu preciso melhorar. E não é por isso que eu me considerarei melhor do que alguém, para que eu possa desprezá-lo ou humilhá-lo. Aleluia. A ausência de excelência, ela me faz acreditar que eu sou melhor do que alguém, e por isso eu devo desprezar esse alguém, porque eu me vejo melhor do que ele. Mas o princípio da excelência me faz acreditar que eu, mesmo sendo bom, ainda preciso melhorar. Mesmo tendo uma vida de oração, eu preciso orar mais. Mesmo tendo uma vida de consagração, eu preciso consagrar mais. Mesmo indo para a igreja todos os cultos, sem faltar nenhum culto, eu não posso deixar de ir para a igreja, eu não posso deixar de ouvir a palavra, eu não posso deixar de me debruçar na palavra de Deus. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos acreditam que precisam orar mais? Quantos acreditam que precisam consagrar mais? Quantos acreditam que precisam se devotar ao Senhor mais? Aleluia! Glorifica a Ele, exalte a Ele, bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Fique de pé, porque o horário já foi embora. Aleluia. A ausência da excelência levou Moabe à derrocada, levou os moabitas à destruição. Aleluia. Nós aprendemos com isto, irmão, que nós precisamos de ter esse princípio na nossa vida. Aleluia. Se você for encarregado de fazer alguma coisa, faça mais do que te pediram, mais do que é necessário, e faça o melhor que você puder. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se o pastor te chamou para pregar, faça a melhor mensagem que você conseguir. Aleluia. E faça mais do que é necessário. Ore mais do que é necessário. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Seja excelente. E qual é o resultado de ter uma vida com excelência? O resultado de ter uma vida com excelência é o êxito, é o sucesso, é a prosperidade. O que foi que Deus fez com José? Tudo que José fazia bem feito. Tudo que Jacó pedia para José fazia bem feito. Tudo o que Faraó pediu para José, ele fez bem feito. Aleluia. Nós vemos no momento em que José é chamado diante de Faraó. Faraó pede somente o quê? A interpretação do sonho. E o que José faz? José interpreta o sonho. Mas, além de interpretar o sonho, José vai dar a direção. Aleluia.
Acho que você não entendeu. Faraó pede só a interpretação, ele queria saber o significado. José entrega o significado, entrega a direção. Aleluia. Ele fala: Faraó, o Senhor vai fazer assim, assim, assado. Aleluia, o Senhor vai escolher um homem, aleluia, vai colocar ele para fazer isso, isso e isso, e vai dar tudo certo, e o Senhor vai prosperar. E o que acontece? Qual é o resultado? Faraó vê, olha para os lados, não vê ninguém com a sabedoria, com conhecimento, e ele coloca um detalhe: eu não achei ninguém em que haja o Espírito de Deus, aleluia, eu te colocarei como governador do Egito, e você estará somente abaixo da minha posição. Quem é excelente no que faz, ele recebe recompensa dos céus, ele recebe recompensa de Deus, aleluia. Quem faz mais do que é necessário, quem faz o melhor que ele pode, aleluia, os céus se trata de recompensar. Fecha os teus olhos nesta noite, coloca a tua mão sobre a sua cabeça, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, aqui está, Senhor, a tua noiva, aqui está a tua igreja, e em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós rogamos a ti, Senhor, dá-nos excelência, faz de nós, Senhor, crentes excelentes na tua presença. Papai querido, nos dá sabedoria no direcionar da vida, dá-nos sabedoria nos decidir das decisões. Papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço, levanta neste lugar pessoas excelentes, com princípio de excelência, Senhor, e recompensa a tua igreja, recompensa a tua noiva pelo trabalho prestado, aleluia, recompensa, Senhor, o teu povo para a glória do teu nome, para que isso nos sirva, Senhor, de testemunho. Ser com a tua igreja, ser com o teu povo, para a glória do teu nome, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E quem crê, diga amém.